Olá, dando sequência à nossa série de entrevistas com os candidatos a prefeito aqui de Quedas do Iguaçu, vamos entrevistar agora o senhor Anorosval Colombo. Boa tarde, Anorosval, obrigada por aceitar o nosso convite. Boa tarde, Joyce. Obrigado pela oportunidade que vocês estão nos dando nesse momento fundamental para a democracia. Obrigada. Vamos começar falando um pouquinho da tua trajetória, da tua história de vida. Quem é Anorosval Colombo? Anorosval Colombo é natural da Renascença, estado do Paraná, filho de agricultores, cursei o colégio agrícola em Foz do Iguaçu, onde me formei, passei no concurso da Emater Paraná e passei a residir em Quedas desde o ano de 2001, onde atuei na condição de técnico em agropecuária, na Emater Paraná, nesse município. Fiz o curso de Direito, hoje exerço a função de advogado, sou pós-graduado em Recursos Humanos e nos colocamos à disposição da comunidade pelo histórico também político exercido aqui nesse município. Queria que você falasse um pouquinho da tua trajetória política. Você está no mandato de vereador no terceiro? Então, Joyce, eu fui eleito 3 vezes consecutivas para vereador, sendo a primeira dela em 96 a 2000, 2000 a 2004 e 2004 a 2008. Em 2008 eu disputei uma eleição de vice-prefeito e acabei me ausentando do meio político. E hoje retorno com uma candidatura a prefeito. Nesse período também disputei a eleição de deputado estadual, pelo mesmo partido ao qual eu me encontro hoje disputando a eleição de prefeito. Então a minha trajetória política, ela se resume nesses 3 mandatos consecutivos de vereador e 2 presidências de Câmara, 2003, 2004 e 2005 e 2006. Perfeito. Falando um pouquinho do seu partido e da composição para a coligação, quem é o seu vice e como é que foi a construção dessa coligação para vocês disputarem? Então, Joyce, o partido que hoje eu represento, como já representei por 2 mandatos, o antigo PPS, hoje é o Cidadania. Ele tem chapa pura, nós estamos disputando com chapa pura as eleições municipais, com o Darcy Bernardo da Silva como candidato a vice e com 3 candidatos a vereadores, que é a dona Eni Radkov, que é o Giovanni Papagaio e a Heloísa Ganzalo. Optamos por se colocar dessa forma, né, até para nós não fazermos algumas conjunturas, tá, e algumas situações que a gente vem vendo no meio político. Então nós entramos para mostrar para o nosso povo, para a nossa população, que realmente tem como fazer a coisa diferente, quando não se tem amarrações políticas, quando não se tem grandes grupos em busca do poder. Estamos sendo uma opção de voto à nossa comunidade para mostrar realmente que tem condições de fazer uma coisa diferente. Você pega o nosso município com uma previsão orçamentária de 100 milhões de reais. Pelos próprios candidatos mesmos, os 5 concorrentes, que não considero como adversários, mas considero como concorrentes ao pleito eleitoral, alguns que estão no mandato, outros que já foram, tá, e buscam novamente uma eleição, outros que financiam alguns grupos políticos que estão na disputa. Então, pode-se constatar hoje que de 20% a 25% dos desvios não são aproveitados da maneira devida, não são investidos da forma que essa Câmara aprova dentro do orçamento. E que, acredito eu, até pelo portal da transparência, que hoje a gente pode acompanhar isso mais próximo, em torno de 23% é desviado, literalmente desviado dos cofres públicos. Faz-se uma festa enorme quando chega um deputado e anuncia
4 milhões de investimento para construir um hospital em Quedas do Iguaçu, que é o que a gente tem visto aí nesse período eleitoral. Ora, 4 milhões dentro desse cálculo de 100 milhões são 2 meses, tá? Onde possa efetuar o verdadeiro. Corta um pouquinho que eu estou me secou mesmo. Esquece daí que eu trouxe lá de cima. Desculpa. Não, imagina. Tome uma aguinha. Nós tínhamos. As nossas xícaras estão sujas de café. Vocês estão me cedendo demais na sua resposta? Não, Você quer que seja mais objetivo? Está tranquilo, tá tranquilo. Pode deixar que eu vou te interrompendo. Só pegar o não que eu parei aqui dos recursos dos 4 milhões que tem o deputado anuncia. Isso. E esses 4 milhões são mal investidos. Muitas vezes vai só uma nota para a prefeitura, porque o sistema nosso é um sistema viciado. E nós vamos romper com isso. Nós vamos romper com isso e vamos administrar para todos. Nós vamos administrar para a população de Quedas. Vai chegar um momento que o cidadão de Quedas vai ter orgulho de chegar em qualquer outro município e dizer: eu sou de Quedas do Iguaçu. Lá tem gente trabalhadora, lá tem gente honesta, o município é um município pujante, com uma agricultura forte, com um comércio organizado, uma indústria em plena ascensão. Esse é o pensamento do Colombo, esse é o pensamento da cidadania de Quedas do Iguaçu. Você já entrou numa outra resposta, mas então eu acho que você pode complementar. Então, exatamente, Colombo, por que você quer ser eleito prefeito de Quedas do Iguaçu? Justamente por isso, para mostrar para a nossa população que existe uma maneira de aplicar bem os recursos e deixar o nosso povo satisfeito. Esse é o grande objetivo. Senão não vale a pena entrar na política. Não vale a pena você exercer mandato eletivo se você pensar de outra maneira e não pensar no coletivo, em toda a população. Quedas tem sido mostrado alguns índices de criminalidade aumentado nos últimos anos, e embora a segurança pública seja uma atribuição do Estado, isso impacta na gestão do município em algumas situações. Você tem algum projeto em relação à segurança pública, Colombo? Nós vamos, primeiro, harmonizar o nosso povo. Nosso povo precisa estar bem, precisa ter qualidade de vida. Nós precisamos ter saúde tratada de forma preventiva. Hoje nós não podemos pensar em montar uma estrutura curativa aqui em Quedas, porque nós temos Cascavel, que em 15 minutos de helicóptero, você está lá em Cascavel. Então, são aspectos que nós precisamos fazer com que a população se sinta valorizada. Outro ponto que nós já debatemos com relação à segurança especificamente, nós temos previsão na nossa lei orgânica, no período, desde o tempo que eu era vereador, de nós podermos implantar uma guarda municipal. Não necessariamente precise ser uma guarda armada, como você muito bem colocou, isso é competência do Estado. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos ficar se escondendo e jogando a competência para A, ou para B, ou para C, porque é aqui que nós vivemos. É aqui que é o local onde nós escolhemos para educar os nossos filhos, criar nossa família e conviver em harmonia. Então, nós vamos trabalhar nesse sentido, até para nós poder adequar a questão do trânsito. A Guarda Municipal vai ser fundamental, vejo que ela tem um papel importantíssimo, e num trabalho de apoio diretamente à Polícia Militar e à Polícia Civil. Muito bem. Em relação à educação, que projetos você destacaria do seu plano de governo? O maior destaque é a educação em tempo integral, que é uma necessidade que muitas vezes os políticos se escondem, dizendo que isso daqui não é coisa minha, isso não é competência nossa. Educação é prioridade, e prioridade tem que ser tratado como prioridade. Nós vamos implantar o nosso projeto de nós implantarmos 100% das escolas municipais, os 4 anos, em tempo integral.
e nós vamos fazer, aplicando bem os recursos do município. Outra questão importante que vale a pena ressaltar, que a base da educação são as creches. Nós temos um problema com as pessoas que dependem de creche, que os horários não coincidem. Ora, é o poder público que tem que se adaptar à necessidade da população, não a população se adaptar à situação do poder público. Então, essa visão, com diálogo, com respeito, com transparência, certamente é o que nós vamos fazer no nosso município. Colombo, você já falou por cima da questão da saúde, em relação, imagino que ao hospital, você deve ter algum projeto, que é um anseio antigo aqui de Quedas do Iguaçu. O que você pretende inovar na saúde de Quedas, se você for prefeito? O doente tem que ser atendido quando ele está doente. Essa é a lógica. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos acabar com esse sistema de filas, nós precisamos valorizar o servidor público para que ele atenda motivado essa pessoa, porque 30% do problema de saúde muitas vezes você acaba resolvendo na fila da unidade básica de saúde, do hospital, com um bom atendimento, com o respeito, com o diálogo. Vamos trazer profissionais qualificados e vamos estruturar essas unidades básicas de saúde, para que nós possamos realmente fazer a saúde preventiva e a curativa nas próprias unidades básicas de saúde. Imagino que não adianta nós sonhar com um hospital de primeiro mundo, que nós observamos agora com a questão da pandemia, aonde que os casos mais graves foram atendidos, nos grandes centros, com grandes estruturas. Então, nós precisamos dar condição à nossa população para que ela não fique doente. E para isso nós precisamos tratar eles com diálogo, com respeito, com bons investimentos, com possibilidade de vida, com qualidade de vida para o nosso povo. E você falou dos servidores públicos e desse respeito que você pretende tratá-los. O que mais que os servidores públicos podem esperar numa eventual gestão sua? Podem esperar um colega de trabalho. Um colega de trabalho. O gestor, ele tem um mandato. E esse mandato, ele tem que ser trocado a cada 4 anos. Que ocorre pelo sistema democrático que nós estamos vivendo. O servidor público, ele tem que ser valorizado, mas não só no financeiro. O prefeito tem que saber que para uma administração andar bem, ele depende desses servidores. Eles são o alicerce de uma administração pública, são os servidores municipais. E eles têm que ser tratados com respeito, tem que ser cumprido. O que as regras, o que a legislação permite de direitos, não precisa o servidor público recorrer à justiça para ter o seu direito amparado. Já é previsto pela lei municipal. Então, é dessa forma que nós vamos conduzir. Nós vamos rever as defasagens que eles têm no plano de cargos e salários. Nós vamos estruturar. Nós não vamos assumir uma administração para nós ficar de choradeira. Se fosse para nós ficar de choradeira, nós não iríamos disputar a eleição. Nós só estamos disputando a eleição porque nós temos condição de resolver esses problemas históricos que vêm do nosso município. Candidato, a gente imagina que a articulação em nível estadual e federal é uma das armas que um gestor municipal tem para potencializar os recursos para o município. Como é que você vê a tua relação? Quem seriam os seus apoios se você for eleito prefeito? Olha, ontem à noite, por sinal, acabamos recebendo a visita do deputado Douglas Fabrício, que é deputado de Cidadania. Semana passada tivemos a visita do deputado federal Rubens Bueno, que são pessoas de uma notoriedade, de uma expressão política muito grande. São nossos companheiros de partido, mas nós não podemos se limitar a só o grupo partidário. Se os recursos estiverem disponíveis, nós vamos, com a equipe do município, com os servidores municipais motivados, nós vamos elaborar os projetos e, independente de que partido, de sigla partidária, nós vamos recorrer,
nós precisamos fazer com que esses recursos cheguem e principalmente sejam bem aplicados. Essa é uma questão fundamental, eles têm que ser bem aplicados. Ainda nessa esteira dos relacionamentos, a questão fundiária hoje é uma questão ainda em aberto aqui em Quedas do Iguaçu, né? Desde que houve a ocupação das áreas ali da Araucária, e essa questão continua palpitante aqui no município. Como é que você pretende resolver? Olha, as questões que estão no judiciário para serem definidas, nós não temos como interferir. Vai ter que deixar com que a justiça defina essa questão. As questões que não estão com pendência judiciária, nós temos seres humanos, nós temos pessoas. E essas diferenças que eu coloco no início são justamente nesse sentido. São pessoas que vivem aqui, que moram aqui em Quedas do Iguaçu, que produzem o seu leite, o seu milho, o seu soja, vendem aqui no comércio e gastam no comércio local. Então nós não podemos pensar nos assentados, não, eu só quero que ele venha e gaste. Nós precisamos tratar eles como seres humanos. Muito bem. Para a gente encerrar, Colombo, queria que você falasse para o nosso leitor, para o nosso telespectador aqui de Quedas, por que ele deve votar em você? Um dos primeiros motivos que ele deve votar no Colombo, porque eu me preparei muito para esse momento. E é um desafio único na minha vida. Então, eu venho me preparando, por mais que estive ausente de mandato eletivo, não estive ausente da comunidade, não estive ausente das pessoas. Durante esse período, a gente conversou, a gente discutiu, a gente analisa, a gente vê as coisas que estão acontecendo, que são produtivas, coisas boas no município, e a gente tem que elogiar. A gente não pode viver só de crítica, mas vê muita coisa que é deixada de lado, que se deixa de fazer para, de repente, aproveitar no momento eleitoral e explorar o povo. Ir lá explorar com gasolina, ir lá explorar com uma promessa de emprego, com uma venda de ilusão. Colombo e Darcy não fazem esse tipo de atitude. Estamos trabalhando numa campanha limpa, democrática, com dignidade e com respeito ao nosso povo. E temos certeza que no dia 15 de novembro, o nosso povo, nossa população de Quedas, saberá reconhecer isso. E nós vamos demonstrar o nosso trabalho e a nossa capacidade de administrar o município nos próximos 4 anos. Muito bem, quero agradecer a sua disponibilidade, a sua presença aqui e desejo boa sorte na sua campanha. Obrigado a você, Joyce. Obrigado ao jornal Correio do Povo, os 30 anos junto com vocês nessa história, modestamente, mas pude dar a minha contribuição e a minha participação junto com vocês. Quero dizer que o município estará de portas abertas ao jornal Correio do Povo, à estrutura do jornal Correio do Povo, a você, que muito bem representa essa estrutura, a partir do ano de 2001. Se Deus quiser, nós estaremos juntos no município de Quedas do Iguaçu, sendo prefeito da cidade.